glória a Deus. Vou cantar um hino, mas não está no papel escrito. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Assim que eu amo muito cantar. Filho, não tema, pois sou eu quem falo contigo. Vi tua lágrima, filho, eu ouvi teu gemido. Na madrugada me busque sem contar com sono. Filho, tua Glória a Deus. chegado ao meu trono. Eu tenho visto na luta que está passando. No nome a luta pesada que está carregando. Glória a Deus, aleluia. São momentos tão difíceis que até penso assim. Por certo, o Deus que eu sirvo se esqueceu de mim. Aleluia, Deus. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Oh, glória a Jesus. Eu contigo eu chorei. Glória a Filho, eu estou aqui. Glória a Deus. De você, e hoje uma grande vitória eu vim te trazer. Glória a Deus. Hora de busca, meu filho, eu estava ao teu lado. Te carreguei em meus braços quando eu estava cansado. Aleluia, Deus. No momento mais difícil, eu fui teu abrigo. Fui teu irmão, Glória a Deus, aleluia. teu pai, teu amigo. Lembra-se quando do mundo por amor te tirei. Antes que você me amasse, eu primeiro te amei. Nem Glória a Deus. quero jamais te esqueci. Entre os muitos que chamei a você que eu escolhi. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Saiba que quando chorou, eu contigo chorei. Oh, glória a Deus. Eu estou aqui. Glória a Deus, aleluia. Você, e hoje uma grande Vitória eu vim te trazer. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Saibas que quando chorou, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, Bem pertinho de você. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. Glória a Deus. Vitória eu vim te trazer. Glória a Deus, aleluia. aleluia, glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Igreja na Santa Paz do Senhor, amém? Amém. Mas, irmãos, desde já quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, por esse privilégio de estar aqui essa noite. E desde já, irmãos, peço perdão pelo atraso, é que quando nós estávamos vindo, teve um acidente na BR, aí teve vítimas e nós acabamos ficando presos lá. Desde já quero agradecer a Deus pela vida do pastor Hector, da sua esposa, da sua família. Que Deus continue abençoando grandemente, cada vez mais e mais, a vida do meu amigo cantor e pregador, pastor Debrando. Amém, Jesus. Glória a Deus. A vida de todos, irmãos, que estão aqui esta noite. Irmãos, caminhada não está fácil. Muitas das vezes o diabo tem lançado na nossa mente que Deus tem se esquecido da gente, que as promessas do Senhor não vão acontecer na nossa vida. E muitas das vezes nós nos deparamos com a tempestade, nós falamos, é o fim, acabou para mim.
E nós mesmos desanimamos. Muitas das vezes nós entramos no vale de ossos secos e falamos: Senhor, eu só vejo ossos, só vejo a morte, só vejo o fim. Não vejo uma solução para a minha vida. E muitas das vezes você deve ter chegado aqui esta noite, ainda que a tempestade se levante, ele é Deus que acalma. Ainda que pareça o fim, ele é o Deus que mudou a situação no vale de ossos secos. Só que muitas das vezes, irmãos, Deus já tem falado para você: usa a sua boca, profetiza na tempestade, profetiza no vale de ossos secos. Mas você continua mudo, falando: Senhor, será, meu Deus, que vai acontecer? O que Deus falou para Ezequiel: filho do homem, porventura esses ossos poderão reviver? Ele desanimado, sem esperança, ele apenas falou: Senhor, tu sabes. E Deus falando para ele: então se eu sei que tu abre a tua boca, profetiza. Então profetiza, você que pode, se coloque de pé esta noite. A tempestade pode ter se levantado na sua vida, mas ele é o Deus que amuda a tempestade. É Jesus que acalma, ele vai acalmar a tempestade da sua vida. Olha só. Oh, glória a Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer, e parecer que eu não vou sobreviver, Glória a Deus. meu coração sente que é o fim. Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não Oh, falhará. glória a Deus. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Por isso eu posso declarar:
agradeço aí pela oportunidade. As palmas vão estar no nome do Senhor. Deus abençoe. Aleluia, Deus. Antigamente não queria saber de igreja, de crente, não queria saber de crente. Crente podia nem ir lá em casa, senão ela expulsava de lá. Mas eu percebi na oração, né? Quando ela estava dormindo, eu ia lá de noite, ponhava a mão sobre ela, ela nem via. E eu falava, vai ser crente em nome de Jesus. Glória a Deus! Ela não sabe. Mas muitas noites eu ia lá, ela dormindo, e eu tava, vai ser liberta da idolatria, vai se converter a Jesus. Vai, tá aí, ó. Mas, Glória a Deus! tentar que você está orando aí para Jesus salvar alguém. Persevera. Às vezes está um ano orando, Jesus salvou, vou desistir. Para, não. Tudo tem um tempo. Continua sendo a palavra. Bem, irmãos, vamos louvar a Deus, senão porque o tempo está corrido, né? Senão eu começo a falar aqui, não paro mais. Glória, eu vou louvar a Deus com ele, que o pastor Edson disse que da outra vez eu louvei, né? Muitos vão gostar, então nós vamos louvar a Deus mais uma vez com ele. Oh, glória a Quando você adora Deus! Jesus, quem abençoa você aqui é Jesus. Bem? Então adora Jesus, agradeça a Jesus, louve a Jesus, porque Jesus é tudo. Nossa vida, né? Sem ele nós não somos nada e não podemos nada. Mas com ele nós podemos todas essas coisas. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Vi você ajoelhado dentro do seu quarto um outro dia. E você perder o sono enquanto o mundo lá fora dormia. Eu escutei o teu silêncio, você quis falar e a voz não saiu. Você pensou que eu não te via, mas naquele dia, filho, eu te vi. Eu vi quando te humilharam e você calado não escurecer. E quando te apedrejaram, te peguei nos braços, você nem percebeu. Oh, glória a Deus! Pelo simples fato de passar no vale. Porém no vale eu te deixo, nele eu te protejo, te mando um escape. Cada luta que você passou e as vezes que não me negou são partes de um testemunho que você vai contar. Sabe por quê? Tá vindo vitória, vai chegar a hora. Quem te viu na luta não vai entender. Eu permiti os maus momentos pra exaltar você. Eu te vi longe, te olhei de longe, me adorou sozinho em meio à provação. O louvor subia, a glória descia, e na sua vida eu derramei unção. Ouço o teu silêncio, vejo a sua alma, sei do seu futuro, eu tenho ele aqui. Eu escrevi uma nova história com um final feliz. Só você que vem pra adorar Jesus, levanta as tuas mãos e adore a Ele. Aleluia, dentro da história nas palmas da mão dele. Aleluia, deixa Ele escrever o final de vitória, crente. Aleluia. Cada luta que você passou e as vezes que não me negou, Glória a Deus! só parte de um testemunho que você vai contar. Tá vindo vitória, vai chegar a hora. Quem te viu na luta não vai entender. Eu permiti os maus momentos só pra exaltar você. Eu te vi no monte, te olhei de longe, me adorou sozinho em meio à provação. E o louvor subia, a glória descia, e na sua vida eu derramei unção. Ouço o teu silêncio, vejo a sua alma, sei do seu futuro, eu tenho ele aqui. Eu escrevi a sua história com um final feliz. Quem crê na glória, aleluia, ele te Glória a Deus! Aleluia! te olhei de longe, Glória a Deus! Aleluia! o louvor subia,
capítulo de número 12. Como a campanha é campanha de portas abertas, nós vamos ministrar nesse texto, bem? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, nós vamos ler a partir do versículo 7, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, a partir do versículo 7, diz assim, ó: E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro na ilharga, ou seja, no lado, nos ombros, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que estava tendo uma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Diga assim, repete comigo bem alto: porta de ferro, Porta de ferro. se abriu. Se abriu. Diz assim, bem alto: a luz vai brilhar, as cadeias vão se quebrar, eu vou me levantar, porque as portas de ferro Deus vai abrir. Amém? Pode se assentar. Quem tinha que pagar a gente? Irmãos, nós não lemos todo o texto para ganhar tempo, mas vai ficar bem fácil para quem não conhece o texto. Eu vou discorrer aqui sobre o texto, né? No capítulo que nós lemos, o capítulo de número 12 de Atos dos Apóstolos, no início do capítulo, a Bíblia inicia dizendo assim que Herodes, o rei Herodes, ele começou a perseguir o povo de Deus. Ele começou a perseguir a igreja primitiva, os irmãos primitivos. A Bíblia diz que ele chegou a prender Tiago e mandou matar Tiago. E com esta ação, ele percebeu que o povo judeu, aqueles que não gostavam dos crentes, aqueles que perseguiam a Jesus, que não acreditavam em Jesus, aqueles que não gostavam da pregação dos apóstolos, eles aplaudiram o ato do rei Herodes, eles gostaram. E como o rei Herodes era um rei ímpio, e ele procurava não agradar a Deus, mas agradar a si próprio e ao povo, porque o rei carnal é assim, ele não se preocupa em agradar a Deus, ele se preocupa em agradar a si próprio e ao povo. Mas quando o rei ele é temente a Deus, ele se preocupa em agradar a Deus e não aos homens. Certo é então que agora ele vendo que ele teve aplausos, o povo, né, estava elogiando, estava aplaudindo, né, estava dando ibope, perseguir os crentes, matar os crentes, principalmente os apóstolos. Ele agora, a Bíblia diz que ele continua fazendo. Ele continuou perseguindo, mandou prender também agora quem? O apóstolo Pedro. Interessante que eu gosto de frisar isso, que o capítulo de número 12 inicia com o inimigo do povo de Deus triunfando sobre o povo de Deus. Aparentemente é isso, né?
Herodes mandou matar Tiago, matou Tiago, agora vai matar Pedro, né? Só que Deus, ele é especialista em acabar com a festa, né, do inimigo. O inimigo parece que pode até começar triunfando sobre a nossa história, mas Deus vai cortar o barato dele. Glória a Deus! Porque o final, a última palavra quem dá é Deus. Ele estava todo contente, né? Opa, deu certo, o povo tá me elogiando, estou conquistando, né, o coração do povo com isso. Estava querendo virar festa, mas Deus acabou com a festa de Herodes. Deus acabou com a festa do inimigo na igreja. Ou seja, o diabo, os teus inimigos podem até estar aplaudindo assim a situação que você está atravessando, pode até estar contando uma derrota, mas eu vim para te dizer, o nosso Deus vai cortar o barato deles. Glória a O diabo Deus! falou assim: olha, eu tenho vencido ela, eu vou acabar com ele, mas Deus está dizendo, eu vou entrar e vou acabar com a festa. Se preocupa não, o final quem decide é Deus. Prendeu o apóstolo Pedro, e ele ia matar Pedro. Ele só não matou Pedro porque chegou a Páscoa, o povo estava feliz e a Jerusalém inteira em festa. Então ele falou: não, eu vou deixar para matar Pedro depois da Páscoa. Aí a Bíblia diz que ele mandou guardar Pedro na prisão. Eu falei isso aqui, irmãos, porque eu vou falar isso aqui. No versículo 4, ó, diz assim, ó: e havendo prendido Pedro, encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldado, para que o guardassem, querendo apedrejá-lo ao povo, apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Quem que mandou prender Pedro aqui, irmãos? Não foi Herodes? Muito bem. E havendo prendido quem? Herodes. Herodes mandou prender Pedro. O encerrou na prisão. Quem encerrou Pedro na prisão? Herodes. Vocês vão entender por que eu estou explicando isso aqui. E colocou 4 quartetos de soldados, ou seja, 16 soldados para guardar Pedro na prisão. Por que eu estou frisando isso aqui? Porque tem gente que às vezes quer espiritualizar demais a Bíblia. Tem coisa que não é para espiritualizar. Porque esses dias eu preguei sobre isso. A Bíblia, eu falei que Pedro foi preso. Aí como esse versículo está dizendo que estava guardado, aí falou: não, não é como o pregador diz, Pedro estava guardado por Deus. Não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Herodes guardou a Pedro. Por quê? Porque era Páscoa, ele não queria matar naquele momento. Ou seja, mas ele tinha um plano de matá-lo depois. Ou seja, quando você não quer fazer algo agora, mas você planeja fazer depois, você guarda para fazer depois. É isso que o texto está dizendo. Tem nada de espiritualizar aqui. Deus guardou a Pedro. Claro que guardou em si, mas não é o que o versículo está dizendo. Por quê? Pedro não morreu aqui, Deus guardou ele? Sim ou não? Sim. E Tiago? Herodes matou ele? Deus guardou Tiago? Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Sim. Se você analisar a Bíblia no ótica espiritual, você vai perceber que sim. Porque independente se você está livre ou preso, Deus está com você. Então Deus está te guardando. Glória a Deus! Ah, mas irmão, por que Tiago foi morto? Porque para cada vida Deus tem um propósito. Para cada um Deus tem um propósito. Talvez para Herodes ele falou: venci. Mas para Deus estava lá no céu feliz, recepcionando Tiago. Entendeu? Para Herodes foi uma vitória, para Deus foi bênção, porque a Bíblia diz que dos santos, irmãos. O que Deus não se agrada é com a morte do ímpio. Por quê? Porque se morrer na impiedade, não vai ter a eternidade ao lado de Deus. Mas se morrer na presença de Deus, para Deus isso é bom. Por quê? Porque
céu inteirinho para ele reservado. Percebe? Então, morrendo ou vivendo, nós somos guardados por Deus. Glória a Deus. Havia chegado a hora de Tiago. Se não tivesse chegado, Deus teria dado livramento, sim ou não? Sim. Ué, se Deus teve o poder para livrar Pedro, ele não teria o poder para livrar Tiago? Então percebe que independente de Pedro Deus ter dado livramento para Pedro guardou sim, mas também guardou Tiago. Independente de ele ter morrido. Você tendo dinheiro ou não, Deus está com você, se o seu coração está em Deus. A sua falta de dinheiro ou falta de emprego não determina se Deus está com você ou não. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Na ótica humana, quem tem dinheiro tem Deus, mas na ótica de Deus é quem tem vida no altar que tem Deus, é quem ama a sua palavra, é quem obedece. Pode ter todo o dinheiro, mas se não amar Jesus, não se arrepender, não se converter, vai descer a sepultura e vai para o inferno. E você, quem está morando de aluguel, se tu descer a sepultura hoje, pela mansão celestial da eternidade te esperando. A ótica do homem da terra é uma, a ótica da Bíblia Sagrada é outra. Então cuidado. Será que eu sou uma mulher de Deus, mas olha a minha luta? Se você está obedecendo, você é uma mulher de Deus, tendo dinheiro ou não, estando empregado ou não. O que determina é a nossa fé na palavra, é a nossa vida diária de busca a Deus, é a nossa perseverança. O que Jesus falou? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Por que ele está falando aquele perseverar? Porque vai passar das aflições. Não é porque eu estou numa luta, num vale, ele disse não, Pedro, então não seria de Deus. Não estava preso? O fato de alguém que você está preso, às vezes fala, mas quando eu falo preso, eu estou aqui aplicando espiritualmente. Talvez você está numa situação tão difícil que você se sente preso. Ah, então eu não sou não, você é mulher de Deus, muito mais do que quem está livre. Pelo menos acha que está livre, porque a liberdade é somente em Cristo. Não existe liberdade fora de Cristo. Fora de Cristo é escravidão espiritual. Mas quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Vamos continuar. Pedro foi guardado por Herodes, porque Herodes ia matá-lo depois da Páscoa. Esse era o plano do Herodes, mas os planos de Deus eram outros. Para Pedro, para Tiago, Deus falou, não, eu quero Tiago aqui comigo. Chegou a hora dele, permitiu acontecer. Mas Deus tinha planos diferentes para a vida de Pedro. Não havia chegado a hora de Pedro. E quando não chega a hora de Pedro, Pedro não morre. Glória a Deus. Talvez na ótica do teu inimigo, chega, eu vou acabar com ele, eu vou acabar com ela. Na ótica dele, nos planos dele. Mas nos planos de Deus eu vou dar livramento, eu vou dar saúde, eu vou trazer libertação, eu vou abençoar e acabou, não tem que ir para Satanás. Não teve prisão que prendeu Pedro quando Deus queria ele solto. Está entendendo? Não tem prisão que vai te manter você preso, aprisionado. Deus querendo você solto. Deus pode permitir você ir para a cadeia, mas Deus manda o anjo que te liberta. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que na noite anterior em que Pedro seria morto, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo lá na prisão de Pedro. E Pedro estava o quê? Entre dois soldados, acorrentados. Dentro da prisão que Pedro estava, ele estava acorrentado, o braço direito por uma corrente, preso ao soldado do lado direito, a mão esquerda aprisionada ao soldado do lado direito. Lá na porta havia mais dois soldados na porta do lado de fora. E isso foram os demais que estavam espalhados, tudo para guardar Pedro.
Quando o anjo chegou, Pedro estava o quê? Descansando. Ou seja, Pedro estava dormindo. Quem já ouviu a minha pregação sobre as 2 travessias do mar, sabe quanto é lindo isso, né? A evolução espiritual nossa. A nossa fé, ela cresce gradativamente. Por isso que Deus permite as lutas, as dificuldades. Para quê? Para a tua fé crescer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Na primeira travessia, quando Jesus estava atravessando o mar com os discípulos, a primeira, Pedro estava lá. A Bíblia diz que eles entraram em desespero. Enquanto Pedro e os apóstolos estavam desesperados, achando que o barco ia afundar por causa da tempestade, Jesus estava o quê? Dormindo na polpa do barco. Pedro falou assim: Jesus, nós vamos morrer, o senhor não está preocupado, não, nós vamos morrer. E Jesus dormindo. Jesus levantou tranquilamente, mandou o vento calar e acabou o problema. Na segunda travessia do mar, Jesus não estava no barco. Perceba que na primeira Jesus estava no barco. Na segunda Jesus não estava. Estavam somente os apóstolos. Era de noite. Eles estavam novamente também enfrentando uma tempestade. Jesus vai ao encontro deles por cima das águas, andando sobre as águas. Eles avistam Jesus, acham que é um fantasma, mas Jesus fala: não temas, sou eu. Aí Pedro falou: se é o Senhor, ordena que eu vá ter contigo por sobre as águas. Olha só a evolução. O primeiro Pedro estava dentro do barco, morrendo de medo de sair para fora. Jesus estava com eles no barco e mesmo assim ele estava lá: vamos morrer. Na segunda, Pedro já foi mais ousado. Se é o Senhor, manda que eu vá por cima das águas ter contigo. Cresceu a fé dele ou não cresceu? A Bíblia diz que ele começou a andar sobre as águas. O problema é que ele só não perseverou. Só que Pedro teve um privilégio que os outros não tiveram. Ele andou, pelo menos teve um gostinho de andar. Foi o único que a Bíblia descreve que andou sobre as águas. Teve algum outro? Não. Se você quer viver o que os outros não querem viver, seja ousado com as coisas espirituais. Glória a Deus. Creia, não fique esperando A ou B ou C crer, não. Se você for Maria vai com as outras, se a vaca for por você vai também. Fica com a tua fé na palavra. Não vai na fé de gente que não incrédulo. Glória a Mas Deus. fica lá, né? Pedro já falou: não, peraí, ele acabou a tempestade outra vez, pode fazer uma oração dessas águas aqui. E ó, só que aí o vento agitou mais forte lá, ele tirou os olhos de Jesus, deixou de ouvir o que Jesus estava falando e começou a olhar a situação. O nosso problema é que a gente se permite ser influenciado pelas circunstâncias. Isso nos faz afundar espiritualmente, nos faz entrar em desespero. Por que você está desesperado arrancando os cabelos? Por quê? Porque você deixou o medo entrar. Você está tirando os olhos de Jesus. Você está esquecendo o que Deus falou e está dando ouvido ao que o diabo está falando. Quando isso acontece com você, com todos nós. Quando Deus fala algo, é assim, não é? Quando Deus te usa vaso, faz uma promessa, uma pregação dessa, se enche o seu coração de fé. Amanhã você pode ir para o seu diabo fora, a pessoa você está ali, ó. Mas passa uns dias, o diabo começa a usar um aqui, começa a jogar a seta dali, levanta um vento daqui, aí você já está ali. Porque você começou a olhar a situação, começou a dar ouvido para quem não devia, ele parou de ouvir, esqueceu o que Deus falou. Quando isso acontece, nós desanimamos, o medo toma conta, o desespero toma conta, os teus olhos espirituais se ofuscam, você não enxerga mais nada, você fica perdido. Mas enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andava por cima das águas. Enquanto você olhar para Jesus, você vai permanecer sobre as águas e não vai afundar. Por quê? Porque quem deu a ordem foi Jesus. E ele não. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sou em andar sobre as águas. Nesse caso, ele estava agora fazendo como Jesus lá na primeira travessia. Olha que agora ele estava sendo ameaçado de morte. E o que aconteceu? Quando o anjo chegou, ele estava dormindo. Agora ele aprendeu a confiar em Deus.
Agora ele evoluiu a sua fé. É o que Deus está falando. Deus está te passando nos vales. Deus vai te permitir você passar nos estreitos. Porque é para a tua fé crescer. Glória a Deus! É para você poder dizer: eu tenho um Deus que dá livramento. Eu tenho um Deus que muda a história. Quando todo mundo fala que acabou, ele chega e diz que não acabou. Glória a Deus! Nosso Deus é Deus dos impossíveis. Lucas 1:37. Porque para Deus não há impossíveis. Glória a Deus! O anjo falou: desperta, Pedro, levanta. Os guardas, ninguém viu o que estava acontecendo. Deus cegou os guardas, ninguém viu. Pedro até achou que estava tendo uma visão, que era um sonho, sei lá, mas era real. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Porque quando Deus quer agir, irmãos, Deus cega até os teus inimigos para te dar vitória. Glória a Quando Deus! chega a hora de Deus agir, Deus cega os teus inimigos, vai te cessar dessa prisão, tu vai sair. Glória a Essas Deus! cadeias vão ser quebradas, vão ser quebradas. Quando o anjo fala levanta, ele se levantou. A Bíblia diz que quando o anjo chega, uma luz brilhou na prisão que Pedro estava. O anjo falou levanta, ele se levantou. Quando ele se levantou, a Bíblia diz que as cadeias caíram. Aí o anjo falou assim, ó: calça teus pés com as tuas alparcas e cinge os teus lombos com a capa. Por que o anjo mandou Pedro calçar os pés e pegar a capa? Porque foi tirada dele. Os soldados tiraram as alparcas dele, tiraram a capa. E a gente sabe muito bem que biblicamente a capa representa algo. Glória a Deus! Representa o chamado. Representa o ministério que recebemos de Deus. Representa a autoridade de Deus na nossa vida. Lembra? 1 Reis capítulo 19. Quando Deus mandou Elias ungir a Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu estava lá no campo trabalhando, orando. Elias chegou e jogou a capa sobre ele. Ele entendeu o que estava acontecendo. Ele entendeu que Deus havia escolhido ele para ser profeta. Glória a A Deus! capa representa o chamado, representa a autoridade. Por isso que o anjo falou: ei, pega de volta a capa. Tiraram você, colocaram você nessa prisão, mas a tua capa não vai ficar aqui. O diabo falou assim: vai morrer na prisão. Roubou a capa, ou seja, a autoridade, o chamado. Falou: acabou, eu quero ver, vai morrer aqui na prisão. Mas Deus está dizendo: tu não vai morrer nessa prisão. E a autoridade que eu te dei, o chamado que eu te dei está de pé. Não vai terminar teu chamado, não vai terminar teu ministério nessa prisão que você está. Glória a Porque Deus! Deus vai restituir o que o diabo está tentando roubar de você. Glória a Ele Deus! está dizendo: eu vou parar o ministério dela, eu vou parar o ministério com este vale, com essa situação. Ele vai morrer na prisão, vai acabar na prisão o chamado dela. Mas Deus está dizendo: não vai, porque eu tenho obra na vida de Pedro, eu ainda tenho obra na sua vida, e você não vai terminar desse jeito. Aleluia, Jesus! Já Glória a tentando Deus! buscar teu ministério, mas não vai não. Porque ninguém atrapalha os planos de Deus. Satanás não vai atrapalhar os planos de Deus na sua vida. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Calça os teus pés. Efésios capítulo 6. Calçando os pés com o evangelho da preparação da paz. A gente sabe que o evangelho da paz é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, os nossos caminhos, irmãos, eles têm que ser trilhados pela palavra, pela verdade. Os nossos caminhos são direcionados pela vontade de Deus. Então nós estamos falando: ei, aquilo que Deus projetou para a tua vida, não, o diabo não vai mudar. Aquilo que eu determinei para a sua vida, o diabo não vai mudar.
vontade, vai continuar andando. Nada vai mudar. É pelo calçou. Saiu, passou ali os guardas. A Bíblia diz que eles se depararam com uma porta de ferro. E a porta de ferro, isso é imensa, né, irmãos? Não era uma portinha de pau, não, era uma porta de ferro, ferrolhos. Afinal, eles estavam na prisão. Pedro teria como abrir aquela porta, irmão? Você já olhou de todo jeito, né? Como que eu vou sair dessa situação? Parece até que Deus até te esqueceu, parece até que você está preso, daí não vai sair. A Bíblia diz em Apocalipse 3, versículo 7: e ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isto diz o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eis que diante de ti tem posto uma porta aberta que ninguém a pode fechar. Glória a A Deus! porta que Deus fecha, o diabo não pode fechar. E a porta que Deus abre, Satanás também não pode fechar. Glória a Deus! A porta que Deus fecha, o diabo não abre. Ele pode abrir outras portas para você sair do propósito, outras, mas aqui Deus fechar, o diabo não abre. Só que tem uma coisa: quando Deus também abre, o diabo não fecha. Glória Tem a Deus! portas que não é Deus quem abre, é o diabo. Como que eu sei se essa porta foi Deus que abriu para mim, ou essa porta que está se abrindo? Está te levando mais para perto de Deus ou está te afastando? Você está tendo mais tempo para Deus ou está tendo menos tempo? Você já sabe se foi Deus ou foi o diabo. Porque a Bíblia diz em Provérbios capítulo 12 que as bênçãos do Senhor enriquecem e Ele não acrescenta 2. Qual que é? 10, 12. 10 e 12. Você tem que tirar alguma coisa a ver com 12. Então, se você está na porta, abriu-se uma outra porta. Se essa porta você está orando menos, está jejuando menos, está lendo menos Bíblia, está tendo menos tempo para a família, está tendo menos tempo para a igreja, meu filho, vaza fora, que não foi Deus que abriu. Você, no seu desespero, na sua incredulidade e por falta de paciência e fé para esperar a porta que da parte de Deus, você se precipitou e pegou a que o diabo ofereceu para você. Você está vendendo a sua fé. Porque quando Deus abre a porta, é para te abençoar espiritualmente, Glória a Deus! familiarmente. Não é para te afastar dele. Se está te afastando, sai, porque não é de Deus essa porta. Não pega, não entra por essa porta. Qual é a porta que o diabo está te oferecendo? Você está no desespero, né? Está na prisão, pega isso, pega não, fica, espera em Deus. Se você está enxergando, porque Deus ele mostra, irmão. Ah, eu não sabia, sabia. Você sabe muito bem. É que você se entregou ao desespero. Você sabia muito bem que você ia terminar mal. Você sabia muito bem que você não ia ter tempo para Deus, que você ia se afastar de Deus. Fica confundido. É grande esse negócio, né? Eu não sabia, sabia. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Quando Deus abre, ninguém fecha. Diga assim, ó: o que eu não posso fazer, O que eu não posso fazer, o meu Deus vai fazer. o meu Deus vai fazer. O que é impossível para mim fazer, O que é impossível o para mim meu fazer, Deus vai fazer. Fique de o meu pé. Deus vai fazer. Sobre
possível. Deus vai entrar nessa cadeia, nessa prisão espiritual. Aleluia, você vai se levantar do chão. Que agora o seu filho, meu Deus, Vai ressuscitar com a esperança. Deus está ressuscitando a tua esperança. Ainda não acabou, mas você crê. naquele dia não iria acontecer. Jesus, o funeral não tomará, só como esse filho morto.